Olá, amigos, tudo bem com vocês? Prazer estar aqui novamente. Eu sou o Gustavo, sejam todos muito bem-vindos a essa transmissão. Conforme prometido, tivemos a live de hoje, de todas as segundas-feiras, e eu havia dito que faria mais um vídeo para o novo canal, especialmente para o YouTube, canal 14, que é o canal mais recente. Estamos já com um pouco mais de 2.000 inscritos. Ainda não está liberado fazer lives pelo canal porque falta alcançar o objetivo de 4.000 horas de visualização. Mas eu creio que essa semana, já para quinta, sexta-feira, ou quem sabe até no sábado, conseguiremos então esse objetivo. Mas nessa transmissão eu gostaria de pedir que você que estará acompanhando, que abrisse a sua Bíblia, eu até deixei anotado aqui, são 5 passagens. Livro de Efésios, capítulo 5, versículo 11. Novamente, Efésios, capítulo 5, versículo 11. Também o livro de Isaías, capítulo 5, versículo 20. Isaías, capítulo 5, versículo 20. Provérbios, capítulo 17, versículo 15. Salmos, Salmo de número 94, do versículo 16 ao 20. E novamente Provérbios, capítulo 8, versículo 13. Por favor. Essas são as 5 passagens que eu gostaria de compartilhar com vocês, lê-las com vocês nessa noite. E eu estou aqui com a versão João Ferreira de Almeida. Vamos então começar pelo livro de Provérbios, ou perdão, pelo livro de Efésios, não Provérbios, mas Efésios, capítulo 5, versículo 11. E vou trazer o marcador para cá. Muito bem. Permita-me fazer uma introdução, primeiramente. Quando você que é pai ou mãe e de repente o seu filho ou a sua filha comete um deslize, um erro, e isso era muito comum nas famílias antigamente, nas famílias brasileiras. Eu, quando criança, apanhei muito da minha mãe. O meu falecido pai somente me bateu uma vez, mas uma vez que até hoje eu não esqueço. Já minha falecida mãe, não. Minha falecida mãe me batia constantemente. Deixa eu ver como está aqui o áudio, se está tudo bem. Tá tudo bem. Tá tudo bem aqui, muito bem. Então, quando eu fazia algo de errado, quando o seu filho ou a sua filha faz algo de errado, como pai, como mãe, vocês procuram educá-lo ou educá-la. E nos tempos antigos, não tanto hoje, mas nos tempos antigos, era comum levar a famosa chinelada, né? Tanto que até hoje comenta-se sandálias havaianas educando famílias brasileiras há mais de 50 anos. Então, levar chineladas, ficar de castigo, e por aí vai. Deixar de ver televisão, castigo não podia sair do quarto, etc. Com tudo isso com o propósito de mostrar ao filho ou à filha que
errou, e tudo tem as suas consequências, tudo na vida tem um preço. E olha, conforme eu já disse, eu apanhei muito da minha falecida mãe, contudo, eu cresci sem nenhum trauma, não sou um adulto traumatizado, não trago nenhuma cicatriz das várias vezes que minha falecida mãe me bateu, e eu creio que as pessoas da minha geração, eu nasci em 65, também tiveram uma infância e juventude semelhante, e hoje são chefes de família, mães de família, que procuram também, dentro das possibilidades, passar os mesmos ensinamentos recebidos. Por quê? Porque a gente errava, então a gente tinha que ser corrigido. Agora, quando a gente erra por não saber, então somos vítimas. Mas quando erramos naquilo que já sabíamos ou tomamos conhecimento, então deixamos de ser vítimas para tornar-nos cúmplices. E é justamente isso que nós vemos aqui na mensagem, conforme eu disse, Efésios capítulo 5, versículo 11, onde, entre tantas admoestações, lemos a seguinte: e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as. Outras versões, em vez de reprovar, diz denunciar. Ou antes, porém, essas obras das trevas, essas obras infrutíferas, devem ser denunciadas, ou seja, devem ser expostas. Porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz, versículo 14, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos. E nessa versão aqui diz, e Cristo te iluminará. Portanto, versículo 15, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Então, uma coisa que eu tenho feito e muito nos canais, nas lives, é denunciar a hipocrisia e corrupção do gênero gospel, ou das igrejas evangélicas, pentecostais, neopentecostais e afins. Algumas pessoas não gostam, pensam que é um julgamento, outras pessoas sim agradecem porque passam a saber, a conhecer a verdade, já que uma coisa é o pastor quando está pregando, outra coisa é o pastor fora do altar. E eu vejo até uma marca, né, do fim dos tempos, porque o próprio Messias disse que nos últimos tempos muitos viriam em seu nome dizendo eu sou o Messias e enganariam a muitos. E eu vejo que isso está se cumprindo cabalmente nos dias atuais. Por isso, eu não tenho nenhum complexo de culpa ou me sinto mal ao mostrar as loucuras, os absurdos e também, por que não, os ridículos do mundo evangélico, do mundo gospel, que são feitos em nome de Jesus. E a palavra nos dá chancela para isso. Nós vimos Efésios 5:11, agora vamos para Isaías 5:20, lá no
na primeira aliança, que muitos chamam de Antigo Testamento. Isaías 5:20 diz assim, olha. Opa, passei. Foi muito. Só um momentinho. Cadê você? Já Provérbios está aqui, já vou deixar marcado. Está aqui, Isaías 5, capítulo 5, versículo 20. Nós lemos o seguinte: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridade luz e da luz escuridade. Põe o amargo por doce e o doce por amargo. Ou seja, é a completa inversão de valores. Aquilo que não presta, que não serve, que é o mal, hoje em dia é chamado de moderno, de novedoso, de cool, de legal. Aquilo que pode levar uma vida, uma existência ao Sheol, hoje é considerado uma coisa bacana. Então, ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem, mal. Há um conflito de gerações, por exemplo, o que os meus falecidos pais me ensinaram como errado, hoje é perfeitamente comum e normal. Ou seja, as pessoas hoje perderam o sentido do que é direito, do que é certo. O certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. Ainda que passem anos, séculos, mas o certo continua sendo certo e o errado continua sendo errado. E o Messias, o nosso Salvador, ele quer que homens e mulheres se levantem e se posicionem contra essa inversão de valores. E anuncia aos quatro ventos, porque ele não nos tem dado o espírito de covardia. Agora nós vamos ver, sobre isso que eu estava comentando, que o Messias quer que nós nos posicionemos, o livro de Provérbios, capítulo 17. Provérbios, capítulo 17, versículo 15, onde nós lemos o seguinte: o que justifica o perverso e o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Então, o que justifica o perverso? Justificar é querer confirmar, é querer dar a razão a quem não tem razão. E o que condena o justo, abomináveis são para o Senhor. Parece que até aqui está escrito a atual situação do nosso judiciário aí no Brasil, né? Soltam bandidos e prendem pessoas honestas. Então isso tem que ser denunciado, isso tem que ser proclamado, ainda que venhamos a correr o risco de perder a nossa própria liberdade. Mas ainda no livro de Provérbios, capítulo 8, versículo 13, encontramos o seguinte, ainda no mesmo livro de Provérbios, 8:13 diz assim:
O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Então, quando nós aborrecemos o mal, quando expomos o mal, quando trazemos à luz o mal, então o fazemos porque tememos ao Eterno. Então, o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. A soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, eu os aborreço. Então, para você que de repente não entende o porquê eu venho expondo continuamente, repetidamente, os enganos absurdos, os ridículos, os exageros do mundo gospel, dos seus falsos pastores, falsos profetas, do engano da Trindade, do batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, do engano do falar em línguas e tantas outras coisas, é porque eu me baseio nessa mensagem aqui. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. E, por último, vemos o livro de Salmos, Salmo de número 94, onde encontramos o seguinte, preste atenção, porque esse salmo, como os evangélicos gostam de dizer, né, é muito forte. Muito forte. Olha só. Salmo 94, do versículo 16 ao 20, diz assim: Quem se levantará a meu favor? Quem se levantará a meu favor contra os perversos? Olha só. Vou repetir aqui. O Provérbios 8, 13, voltando aqui ao livro de Provérbios. Oito, 13, encontramos o seguinte. Está assim: o temor do Senhor consiste em aborrecer o mal. Aí o livro de Salmos, Salmo 94, do versículo 16 ao 20, já começa dizendo assim: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Quem estará comigo contra os que praticam a iniquidade? Se não fora o auxílio do Senhor, já a minha alma estaria na região do silêncio. Quando eu digo, resvala-me o pé, a tua benignidade, Senhor, me sustém. Eu estou lendo a versão João Ferreira de Almeida. Nos muitos cuidados que dentro de mim se multiplicam, as tuas consolações me alegram a alma. Aí o versículo 20. Pode, acaso, associar-se contigo o trono da iniquidade, o qual forja o mal, tendo uma lei por pretexto? Olha que coisa maravilhosa. O Eterno pergunta: quem se levantará a meu favor? Eu tenho procurado me levantar contra tudo e contra todos. Já perdi vários canais, muita gente já saiu dos canais, dos grupos, pessoas que começaram nessa caminhada e hoje, por um motivo ou outro, não quiseram continuar, mas eu vou continuar me levantando em favor ou a favor do meu Salvador e mostrar os enganos existentes no mundo evangélico. E por que eu estou falando tudo isso? Ora, é sabido, meus queridos irmãos, que não são poucos, não é um, nem tampouco dois, são vários pastores que, quarta e domingo, estão impondo as mãos sobre as pessoas, pedindo as bênçãos dos céus sobre a vida daquelas pessoas. Segunda e quinta,
vão a um lugar escuso, a um lugar não digno e servem a entidade chamada Baphomet. Eu gostaria que você agora prestasse atenção nesse pequeno documentário que será mostrado a seguir. Sentem-se, irmãos. Venha até o altar. Com as duas mãos sobre a lei sagrada. Prezados amigos, o casamento da maçonaria com as grandes denominações evangélicas brasileiras é um assunto que voltou com muita força quando um site evangélico publicou que a Convenção Batista Brasileira foi fundada pela maçonaria e que a Igreja Presbiteriana do Brasil também teve e tem até hoje forte ligação com a Irmandade Maçônica. Desde então têm saído várias reportagens, artigos e vídeos no YouTube mostrando que a maçonaria não está somente nas igrejas históricas, mas até entre pentecostais. E hoje em dia, até a Assembleia de Deus, que eu disse que há 40 anos atrás, 50 anos atrás, lutava contra isso, está cheia de maçons. Então, quero mostrar neste vídeo alguns fatos importantes, documentados, que talvez contribuam com a pesquisa dos interessados nesse tema. Até porque muita gente acredita até hoje que a igreja institucional está totalmente livre da maçonaria. Este vídeo não tem a intenção de combater a maçonaria e muito menos defendê-la, mas somente sustentar a ideia de que toda sociedade secreta, por mais organizada e filantrópica que demonstre ser, é considerada, pela maioria dos cristãos, incompatível com os princípios do cristianismo bíblico. Para o Instituto Cristão de Pesquisas, o ICP, a maçonaria é definitivamente uma religião, embora isso seja negado por grande parte dos maçons. Já para os maçons, a Irmandade tem somente caráter religioso, como explica o venerável mestre Marcílio Rode, da loja maçônica Prosperidade e Esperança de São Paulo. A maçonaria tem um caráter religioso, mas não é religião. Enfim, é uma ordem, não diria secreta, eu diria mais uma ordem discreta, que busca aprimorar o ser humano em todos os seus aspectos. A maçonaria tradicional é uma fraternidade com ritos iniciáticos, fundada na Europa há alguns séculos, mas sem datação precisa. Maçons ingleses defendem que os seus primeiros registros documentais são datados de 1717 em Londres, onde existe, até hoje, a Grande Loja Unida da Inglaterra, uma espécie de quartel-general de um dos ramos da Irmandade, e tem vários rituais, segredos e princípios, além de uma vasta simbologia. Muito obrigado, meus irmãos. General, o senhor está com a palavra. Fale de onde bem lhe aprouver, por favor. Vai falar de baixo, você projetado lá. Quão bom é estar entre os irmãos.
E onde a maçonaria está? Meu amigo, não se engane. A maçonaria está em todo lugar. Nos esportes, na política, nos tribunais, nas artes e, claro, nas religiões. Se você é membro de uma igreja evangélica ligada a um sistema de sínodos e concílios superiores, saiba que todos os indícios apontam para, se não um controle, pelo menos um monitoramento ostensivo da fraternidade maçônica. Talvez você até tenha ouvido um pastor ou líder de uma igreja afirmar, com muita convicção, que o seu grupo evangélico está livre de membros maçons ou mesmo de sua influência. E provavelmente esse pastor não está escondendo nada. A questão é que nem todos os pastores sabem como funciona a maçonaria. Os seminários teológicos por onde passam os principais candidatos ao pastorado não se aprofundam no estudo de sociedades secretas, nem sua história e nem suas formas de atuação. Às vezes, essas escolas até abordam esse tema na área de apologética, que é a defesa da fé. Mas não é comum que um seminário de teologia gaste tempo com isso. Além disso, nem todos os seminaristas se interessam por matérias assim. Se você quiser conceituar a maçonaria com poucas palavras, talvez a melhor frase seja: o olho que tudo vê. Esta é uma frase muito usada na maçonaria e tem a ver com um de seus mais conhecidos símbolos, a pirâmide maçônica. Esse símbolo é bem conhecido por aparecer na nota de $1 americano. Vamos conhecer um pouco mais essa pirâmide. Observe essa imagem. Abaixo você vê uma flâmula com uma inscrição em latim, que numa tradução livre para o português seria Nova Ordem Mundial. A pirâmide está destacada em vermelho para manter o padrão do vídeo. Sempre que o sistema maçônico for ilustrado com uma pirâmide, ela estará em vermelho para facilitar a compreensão. Perceba que o topo da pirâmide é independente da base, indicando a supremacia de quem manda em um sistema piramidal maçônico. No corpo da pirâmide, os tijolos são iguais. Estudiosos entendem que essa composição homogênea representa as classes inferiores, que servem apenas para sustentar o topo. Apenas por uma questão didática, veja como funciona o sistema esportivo, mais especificamente no futebol. Quem torce para um time do futebol brasileiro dificilmente se dá conta que o seu clube não é tão forte e independente como imagina. Na verdade, cada clube é só uma peça no sistema do futebol. Todos eles estão submissos a uma federação estadual que comanda cada campeonato, cada disputa e, naturalmente, define as taxas que serão cobradas. Um sistema com moldes maçônicos bem montado, seja no âmbito esportivo, financeiro ou religioso, só funciona se houver submissão da massa controlada e um mecanismo contínuo de arrecadação. Ou seja, o topo da pirâmide toma as decisões e a base da pirâmide paga as cotas para o funcionamento. Veja uma explicação bem prática extraída do documentário da Netflix sobre a maçonaria. Este é o grande templo da maçonaria na Inglaterra. Ele é do mesmo tamanho do estádio Twickenham de rugby. O venerável mestre Jonathan Spence é maçom desde 1982. A maçonaria é uma organização secular que encoraja seus membros a se tornarem os melhores da sua comunidade usando o ritual. E a metáfora usada para isso é a construção. Quando você constrói alguma coisa, você melhora conforme passa pela vida. Hoje, Jonathan estará liderando um dos maiores eventos maçônicos do ano, a comunicação trimestral. Apesar de ser pouco mais que uma gloriosa reunião de negócios, a comunicação trimestral terá a participação de 1.400 maçons de todo o país e até do mundo.
Como vai? Estou representando o grão-mestre da Croácia. É um prazer. O prazer é todo meu. Obrigado. Bem-vindo a Londres. A comunicação trimestral é uma reunião formal de negócios e as decisões podem variar desde a definição das cotas para o ano seguinte até se é apropriado reconhecer uma grande loja de outro país. Quem está no topo do comando do futebol é a FIFA. As imagens da abertura da Copa FIFA de 2018 na Rússia revelam formas que lembram símbolos maçônicos. Pode até ser coincidência, mas, no mínimo, é muito estranho. Como a maçonaria é uma fraternidade que preza pelos valores morais e pela ordem social, a sua atuação é muito ampla. Sendo assim, quero citar 3 organizações fundadas por maçons, ligadas à maçonaria e presentes em quase todo o mundo: o Lions Club, o Rotary Club e o Escotismo. O Lions Club Internacional é uma organização internacional de clubes de serviço cujo objetivo é promover o entendimento entre as pessoas, atender a causas humanitárias e promover trabalhos voltados a comunidades locais. Em 2015, o Lions contava com mais de 46 mil clubes locais em 200 países e quase 1,5 milhão de membros. O Rotary Internacional é uma associação de clubes de serviço cujo objetivo é unir voluntários a fim de prestar serviços humanitários, promovendo a paz em nível internacional e exaltar valores éticos, que são expressos através da prova quádrupla, que é basicamente um questionário de 4 perguntas reflexivas. Existem mais de 34 mil clubes Rotary no mundo, com cerca de 1.200.000 membros, chamados rotarianos. O Rotary também tem um rigoroso sistema de rodízio em seus cargos, impedindo assim que alguém se perpetue no comando. O governador anterior passa o bastão para o governador seguinte. Por isso a palavra Rotary, rodar, os cargos todos no mesmo dia. É coisa de Rotary. Rotary é grande. O escotismo foi fundado em 1907 por Robert Baden-Powell. Várias lojas maçônicas no mundo inteiro levam o seu nome. O escotismo é um movimento juvenil mundial, educacional, voluntariado, apartidário e sem fins lucrativos. A sua proposta é o desenvolvimento do jovem por meio de um sistema de valores que prioriza a honra, baseado na promessa e na lei escoteira. Quem foi criança nas décadas de 70 e 80 e que gostava de ler quadrinhos, talvez se lembre dos escoteiros mirins, um grupo de garotos liderado pelos sobrinhos do Pato Donald. Os escoteiros mirins viviam em contato com a natureza, cuidando de animais feridos, apagando focos de incêndio em bosques e florestas e fazendo casas nas árvores. Uma característica marcante dos escoteiros mirins, e que é um forte comportamento maçônico, era o seu grande empenho para receber medalhas, reconhecimento e condecorações do escotismo. Bem, o que havia por trás disso? A verdade é que esses garotos dos quadrinhos são personagens dos estúdios de Walt Disney. Um maçom grau 33
que usou seu trabalho artístico para difundir os valores maçônicos. A criança ou adolescente que ingressa no escotismo é iniciada nessa atmosfera de cooperação e fraternidade, despertando assim, se for o caso, sua vocação futura para as atividades maçônicas. Tanto o escotismo quanto o Lions Club e o Rotary Internacional exaltam virtudes, valores éticos e a paz mundial. É praticamente impossível conhecer e relatar todas as atividades e influências maçônicas dentro do sistema religioso do cristianismo, mas podemos enumerar alguns pontos bem visíveis e fáceis de identificar. As duas principais igrejas históricas do Brasil, ou pelo menos as mais conhecidas, são as igrejas batistas históricas e também a Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos começar pela Convenção Batista Brasileira, apontada pelos críticos como o primeiro braço da maçonaria na Igreja brasileira. Voltando ao século XIX, a Igreja Católica e os maçons estavam se desentendendo no mundo todo, e em 1884, o Papa Leão XIII condenou definitivamente a maçonaria. Nós sabemos que, historicamente, o Papa Leão XIII ele condenou definitivamente a maçonaria e, através da sua encíclica Humanum Genus, do dia 20 de abril de 1884, determinou qual era a atitude da Igreja Católica diante da instituição maçônica. Logo em seguida, essa determinação do Papa foi acompanhada por um decreto do Santo Ofício que dizia que a maçonaria era uma instituição excomungada. Com isso, as relações da Igreja Católica no Brasil e as lojas maçônicas ficaram mais tumultuadas. Nesse ínterim, a Missão Batista Norte-Americana estava em processo de implantação do seu trabalho missionário no Brasil. A maçonaria, forte interessada no enfraquecimento do catolicismo brasileiro, se antecipou nos Estados Unidos e, assim, os primeiros missionários batistas enviados ao Brasil eram também agentes maçônicos. William Bagby, um dos primeiros a chegar ao Brasil, além de ter sido batizado por um pastor que era maçom, foi ainda consagrado ao ministério da palavra no salão de uma loja maçônica. Seguiram-se, sustentados pela Junta de Richmond, sendo todos maçons: Zachary Taylor, em 1882, Edwin Soper, em 1885, Edward Allen, em 1885. Além de outros, sendo que William Bagby, Edwin Soper e Edward Allen foram pastores da igreja em Santa Bárbara, que tinha entre seus membros um expressivo grupo de maçons. A maçonaria também ajudou os batistas brasileiros e ao pastor Salomão Ginsburg, também maçom, na construção do primeiro templo batista, em Campos de Goytacazes. Já a Igreja Presbiteriana do Brasil, apesar de não haver qualquer registro de que o seu primeiro missionário no Brasil, Ashbel Green Simonton, tenha sido maçom, é uma igreja com mais semelhanças maçônicas que a própria Igreja Batista histórica. A sua simbiose com a sociedade secreta vem desde a concepção da própria maçonaria moderna, no século XVIII. A primeira Constituição maçônica foi publicada em 1723, de autoria do pastor presbiteriano James Anderson. Essa carta magna da maçonaria é referência histórica e inspiração para centenas de outras constituições de grandes lojas e denominações evangélicas. O presbiterianismo calvinista histórico
surgiu na Escócia e migrou para a Inglaterra e Estados Unidos, mesmo caminho percorrido pelo rito escocês da maçonaria anos depois, tornando-se muito forte nos Estados Unidos. Tanto é que o Supremo Concílio do grau 33 do rito escocês tem sua sede em Washington, D.C., para a jurisdição do Sul. Quando o presbiterianismo chegou oficialmente ao Brasil em 1859, logo recebeu forte apoio dos maçons, tanto de maçons americanos que vinham para o Brasil, como dos maçons brasileiros. A Irmandade enxergava nessa linha protestante uma estrada mais pavimentada para a sua expansão. Houve alguma discórdia interna na Igreja Presbiteriana e em 1903 aconteceu uma divisão em que saiu um grupo que era contra a influência maçônica na Igreja. A parte que ficou na Igreja Presbiteriana do Brasil não apresentava oposição relevante às atividades maçônicas na denominação. E assim, os maçons se tornaram membros dos concílios em todas as esferas durante décadas. Em 1950 foi promulgada a Constituição da IPB, vigente até os dias de hoje, com características maçônicas. É uma maçonaria, então? Claro. A igreja está organizada em moldes maçônicos. O sistema de concílios superiores. O pagamento de dízimos ao Supremo Concílio pelas igrejas locais e a forma como os concílios atuam são traços semelhantes à pirâmide maçônica. Como vimos no escotismo, os maçons, apaixonados pela sua ordem, gostam de testemunhar nas suas lojas que foram condecorados ou como cidadão exemplar, ou como professor homenageado da faculdade, ou empregado destaque da empresa, etc. Aqui um fato curioso. O rito escocês da maçonaria tem uma série de condecorações para maçons destacados, tais como grandes e soberanos inspetores gerais, veneráveis e eméritos. Esses títulos são muito cobiçados pelos maçons. Veja esse artigo da Constituição do Grande Oriente do Brasil e compare com a Constituição Presbiteriana. A Constituição Maçônica do Grande Oriente do Brasil, em seu artigo 32, diz: os maçons podem ser ainda eméritos, remidos ou honorários. 1. São eméritos os que têm 60 anos de idade e, no mínimo, 25 anos de referida atividade maçônica. Agora veja o artigo 57 da Constituição da Igreja Presbiteriana do Brasil. Aos presbíteros e aos diáconos que tenham servido satisfatoriamente a uma igreja por mais de 25 anos, poderá esta, pelo voto da Assembleia, oferecer o título de presbítero ou diácono emérito, respectivamente, sem prejuízo do exercício do seu cargo, se para ele forem reeleitos. Se você está planejando procurar na Bíblia Sagrada qualquer referência textual sobre bispo, pastor ou presbítero emérito, faz muito bem em procurar. Não é prudente ouvir uma informação importante em um vídeo no YouTube e tomar isso como verdade. Mas eu quero adiantar que você não vai encontrar nada sobre emerência na lei de Deus, porque o título de presbítero emérito não é uma ordenança do Senhor Jesus Cristo e nem uma prática da igreja primitiva. É somente uma condecoração dos rituais maçônicos, criada, formatada e inserida no sistema religioso por eles mesmos, para enriquecer sua vasta coleção de honrarias. Mesmo o título de bispo emérito na Igreja Católica tem formato diferente. Observe que o título constitucional presbiteriano de emérito não contempla nenhum irmão ou irmã crente da comunidade, sem um cargo de oficial e fora da pirâmide, mesmo que ele ou ela tenha contribuído com a igreja durante 50 anos. Esse galardão maçônico é somente para os clérigos. Considerações. A maçonaria, mesmo sendo acusada de fazer tudo em segredo, se orgulha publicamente de ter em seu rol de membros pastores e outras lideranças cristãs, e assume isso sem qualquer problema. Sereníssimo Grão-Mestre, as igrejas evangélicas têm crescido muito nos últimos anos, ocupando o segundo lugar em número de fiéis.
O senhor poderia nos dizer se existem pastores evangélicos maçons e como é o relacionamento da maçonaria com essas igrejas evangélicas? Muito obrigado por essa pergunta. Essa pergunta é muito importante. Acontece o seguinte, a maçonaria ela não é religião. A maçonaria é uma filosofia de vida. E evidentemente que dentro de um templo nós temos diversas pessoas de diversas religiões diferentes. E todas se respeitam. Sim, nós temos padres católicos, nós temos pastores evangélicos que são irmãos nossos de maçonaria. Eles trabalham porque dentro dos nossos templos nós temos um livro sagrado. E esse livro sagrado é a Bíblia, é um livro de moral. E nós temos diversos irmãos que fazem parte, que são evangélicos, que são católicos, que são budistas, que são maometistas, de todas as religiões. E isso é importante todos se reunirem no mesmo tempo. Outra coisa que eu quero deixar bem claro é que a maçonaria é a única que consegue congregar dentro de um templo todas as religiões. Mas, ao que parece, o sistema religioso, que sempre diz ser da luz, prefere não comentar nada sobre seu envolvimento com a maçonaria. É raro você ver uma igreja assumir essa relação. O Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil publicou em 2010 um documento dizendo: quanto à incompatibilidade com a maçonaria, o Supremo Concílio IPB 2010 resolve 1. Aprovar o documento. 2. Reafirmar a incompatibilidade das doutrinas maçônicas com a fé cristã. Desde essa publicação, está valendo uma recomendação às igrejas locais para não receberem em seu hall de membros nenhum associado de sociedades secretas, incluindo a maçonaria. No entanto, esse decreto levantou algumas perguntas, pois, por algum motivo não explicado, não houve recomendação a pastores ou presbíteros de deixarem também as entidades maçônicas, como Rotary Internacional e Lions Club. Ou seja, o maçom presbiteriano pode deixar a maçonaria e continuar como rotariano. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Enquanto o povo de Deus se dirige aos templos para adorá-lo e praticar a comunhão dos santos, muita coisa acontece nas sombras que os crentes não sabem. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo é simples. Nós é que complicamos. Opa, perdão, esqueci, o microfone estava fechado. Bom, o que eu estava dizendo é o seguinte, eu não vou nem comentar nada sobre esse vídeo em forma de documentário, trabalho excelente, muito bem feito, está claro, cristalino, muito bem explicado. E como pode um verdadeiro cristão, um servo do Altíssimo, do Messias, ficar calado diante dessa, como Efésios diz, dessa obra infrutífera das trevas, dentro dos templos CNPJ, não dentro de igrejas, porque nós somos a igreja. Se você quiser anotar aí as 5 referências que eu li logo no início, Efésios 5:11, Isaías 5:20, Provérbios 17:15, Salmos 94, do versículo 16 ao 20, e Provérbios 8:13. Leia novamente, medite, compare com Efésios 5:11, porque essas obras infrutíferas, elas têm que ser expostas, elas têm que ser trazidas à luz.
E muita gente sendo enganada. Aí também mencionou a respeito da estrutura maçônica dos dízimos. Eu venho falando sobre isso também. E muitas outras coisas que infelizmente, foram, têm sido e continuarão ocultas, a não ser que novos João Batistas e também mulheres de fé se posicionem e abram a sua boca e exponham essas obras infrutíferas para que as pessoas tomem conhecimento. Como diz eu quero terminar esse tempo lendo mais uma vez o Salmo de número 94, no versículo 16, onde está escrito: quem se levantará a meu favor contra os perversos? Pode contar comigo, Pai. Pode contar comigo e com a família 5%, porque caso sejamos ameaçados, o viver é Yeshua e o morrer é lucro. Com essas palavras eu vou ficando por aqui. Deixe o seu comentário, compartilhem essa live para que o canal complete as 4.000 horas de visualizações e também outras pessoas venham tomar conhecimento desse tema. Um forte abraço, um beijo. May Yeshua bless each one of you. I'll see you very soon. Tchau.